voltamos. Estamos. Isso. Maravilha. Agora sim. Boa noite. Oi? Hein? Tudo bem? Boa noite. É uma alegria poder conversar com você. Obrigado. E também se tornou uma inspiração porque foi vencedor da Covid, né? Ô, nem fala, foi um susto. Pois é, e que susto, hein? Foi sim, mesmo sem ter comorbidade nenhuma. Eu, no ápice da pandemia, também acabei testando positivo, mas foram 62 dias de hospital, 30 de UTI, mas graças a Deus mesmo, deu tudo certo e a gente conseguiu superar e estamos aí ainda, né? Quase 2 anos depois, ainda lutando contra algumas sequelas, mas não posso reclamar, só tenho a agradecer. Sim. Bom, tirando as tristezas, vamos começar apresentando você. Bom, Cristiano Santos é formado em jornalismo pela Tuiuti, foi vereador de Curitiba em 2 mandatos e atualmente é apresentador do Bora Paraná da Band e também está na rádio. Mas nos diga, por que decidiu cursar jornalismo? Na verdade, desde criança eu sempre gostei muito, né? O meu pai, ele era repórter de rádio, Roberto Ascioli, muita gente que acompanha minha trajetória conhece meu pai também, é o Roberto Ascioli, que trabalhou por muito tempo no programa 90, foi repórter de outros programas de TV, várias emissoras de rádio, e quando eu era criança eu saía muito nos plantões de fim de semana com ele, estava sempre vendo ali a atividade dele, e aí fui tomando gosto, né? Então, ainda criança também, pegava escova de cabelo, fazia de microfone, às vezes gravava, pegava o gravador que ele usava para o trabalho, pegava escondido e gravava também entrevistas aleatórias ali, né, inventando assunto. E ali a gente foi se identificando com o jornalismo e quando eu tive a oportunidade, tentei abraçar com unhas e dentes. E qual que foi o seu maior desafio depois de formado? Acho que o desafio é sempre você alcançar um lugar para trabalhar, né? Se estabelecer, formar o teu nome, conquistar o respeito das pessoas, né? Eu acho que esse é o maior desafio. Eu acho que o jornalista depende muito do nome, da credibilidade, porque você tem a sagrada responsabilidade de informar, né? Você lida com informação. Você não pode passar uma informação errada, você não pode informar errado, você tem a função muitas vezes de alertar as pessoas, dependendo da notícia que você repassa. Então você precisa ter credibilidade, você precisa ter o teu nome envolvido com situações sérias. Então acho que o maior desafio é esse, né? Você manter sempre essa seriedade, você não cair em armadilha, que isso a gente tem às vezes em todos os segmentos, e tratar as pessoas com respeito, né? Não deixa de ser um desafio, às vezes você é hostilizado, não aconteceu comigo, mas hoje a gente vê, né? Muitos jornalistas com essa polarização política que tem, às vezes a pessoa está lá, hoje mesmo eu estava vendo a repórter da CNN no link, o rapaz chega lá e maltrata a mulher ao vivo, xinga. Então você tem que ter equilíbrio, você tem que ter respeito pelas pessoas, porque a gente é ser humano como qualquer outro, né? A gente tem sentimento, a gente também às vezes passa raiva, mas é saber controlar, é saber lidar com essas situações e ter respeito por todos. Exatamente. E como você vê depois de formado, os novos jornalistas que vão surgindo? Porque também eu logo termino a faculdade, se Deus quiser. Logo sou jornalista também. Legal, eu desejo muita sorte para você, que você também se dê bem, consiga se encaminhar legal. Bom, a gente vê muita gente saindo da faculdade com sangue no olho, com vontade de trabalhar, isso é muito legal. A gente também vê alguns que são acomodados, às vezes, né? Acho que vão ficar só dependendo de pauta, sendo pautados ali por alguém da emissora, pessoa que às vezes, como é que eu posso dizer? O jornalista tem que ter visão, tem que ter feeling, tem que ter também, tem que enxergar a notícia em tudo, né? Eu costumo dizer, assim, principalmente no meu caso, que eu sou da editoria de jornalismo policial, eu sempre que eu passava em frente a uma delegacia, por exemplo, quando eu vi uma viatura chegando, eu parava para ver o que era, o que aquela viatura estava trazendo, quem que ela estava trazendo, enfim, se era alguma bronca nova, se era alguma saída para operação. Hoje a gente vê que às vezes um jornalista ele sai para cobrir a inauguração de uma ponte, por exemplo, claro. Aí ele está chegando lá, a ponte caiu.
ele volta para a redação da TV sem a matéria. Você vai fazer a inauguração da ponte? Ah, não, mas aqui não teve inauguração, a ponte caiu. Poxa, então a ponte que seria inaugurada caiu, o que levou à queda? Né? Não deixa de ser um assunto para uma reportagem. Então, alguns jornalistas, infelizmente, a gente percebe que talvez ainda não tenha essa visão. Então, você tem que ver notícia em tudo. Isso não é ser sensacionalista, mas isso é ser jornalista, de fato, né? Tudo aquilo que pode ser notícia, que pode servir para alertar as pessoas, para informar, tem que ser informado. Sim, sim. Bom, eu sempre deixo claro para o pessoal aqui também, todo mundo que entrevista, eu quero estar na TV. Não é por querer ser famosa, mas porque eu gosto. Apesar que eu sou tímida, eu gosto. E o que para você, o seu sonho sempre foi TV ou era rádio? Eu sempre gostei muito do imediatismo do rádio, né? Acho que a magia do rádio é um negócio muito legal. Hoje você tem muitas emissoras de rádio que transmitem programações com imagens, né, simultâneas, com a programação sendo transmitida também pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, redes sociais, o que possibilita também ao ouvinte ser um telespectador, ter ali a imagem também daquilo que é transmitido. Eu sempre gostei muito do rádio. Gosto também da TV, amo a TV, adoro o que eu faço. Também não é pela fama, acho que hoje você percebe que tem muito mais gente famosa na internet, youtuber, blogueiro, enfim, pessoas que alcançam mais pessoas até do que se estivessem pela TV. Mas é o jornalismo, né? O jornalismo, que acho que ele é fascinante, ele é apaixonante, eu amo o que eu faço. Então acho que no rádio, na TV, onde quer que eu possa estar fazendo o que eu amo, o que eu gosto, eu vou estar sempre feliz. Tanto que hoje eu atuo tanto na Rádio Banda B, das 15 às 17h30, todos os dias, Jornal da Tarde, e estou na TV, lá na Band pela manhã. Gosto dos dois, né? E a TV hoje também tem mais esse lance de imediatismo, né? Antes era mais com o rádio, porque antes para você fazer uma transmissão ao vivo de TV, você precisava de um aparato muito maior, né? Uma unidade móvel de externa, você subir antena, fechar sinal, dependendo do lugar não fechava. E hoje com a telefonia móvel, um equipamento chamado Multilink, as emissoras de TV conseguem entrar ao vivo de qualquer lugar do planeta, a qualquer momento. Então, trouxe esse imediatismo que era do rádio para a TV com muito mais facilidade, né? Então, o imediatismo hoje ele não é só mais do rádio. Lá na TV mesmo, nosso programa é pela manhã, das 8 às 9, era das 7 às 9 até pouco tempo atrás, e a gente lida muito com informações, por exemplo, do trânsito. Que são informações que impactam a vida das pessoas muitas vezes, né? Um acidente numa via movimentada, ele não precisa ser grave para deixar o trânsito congestionado e você pode estar ali para alertar aquela pessoa que talvez esteja se arrumando em casa para ir para o trabalho, que vai passar por aquela rua, olha, evita, procura um caminho alternativo, não vai por ali, porque ali você vai ter que ter paciência para passar, né? Ou vai ter que esperar muito, enfim. É um serviço de utilidade pública também, então eu acho muito legal isso. Sim, como você está formado há muito tempo, já atuando há muito tempo, me diga, o que você acha da tecnologia no jornalismo? Veio para facilitar, veio para complicar ou tá aí no meio a meio? Não, eu acho que, como para tantas outras coisas, a tecnologia ela vem para facilitar, sem dúvida, né? Mas, ao mesmo tempo, ela vem para deixar algumas pessoas preguiçosas. Porque você não pode também se apegar a isso e deixar de fazer aquilo que você se propõe a fazer, como deveria realmente ser feito. A gente percebe hoje, por exemplo, no jornalismo, com o recurso do WhatsApp, que envia vídeo, envia áudio, envia imagem, foto, enfim, a gente percebe que alguns jornalistas, eles hoje, dependendo da situação, eles não vão mais para determinados locais, eles preferem se apegar a um vídeo amador, a um vídeo de alguma testemunha, a uma entrevista, a um depoimento, às vezes curto, de alguém que testemunhou um fato, e utilizar, inserir aquilo numa entrevista. É válido? Né? Principalmente se for uma questão de flagrante, às vezes, né? Uma situação de um ato de violência, um acidente que aconteceu e que alguém filmou naquele momento. Ok, é válido. Mas algo que já aconteceu, que pode ter um desdobramento maior, uma repercussão maior dos fatos, o jornalista deixar de ir naquele local porque alguém já passou um vídeo para ele, um áudio curto, eu acho isso um relaxo e uma preguiça. E, infelizmente, a tecnologia tem proporcionado isso a alguns jornalistas. Hoje eu vejo isso, né? A falta de interesse em buscar algo mais pela informação que se pode ter e levar para as pessoas que lhe acompanham. Pois é, exatamente.
você foi parar na Band? Eu trabalhei por 18 anos no programa 90, 18? Acho que 18, 2003, não, 13 anos, né? No programa 90. E sempre foi conduzido pelo meu pai, que é a maior referência que eu tenho, né? Política, profissionalmente falando, familiarmente falando, enfim. E chegou um momento que, como tudo na vida, a gente tem ciclo, né? A vida da gente, a gente passa por várias fases na vida da gente, em tudo que a gente faz. Né? Na vida particular, na vida profissional. E tudo é ciclo. Às vezes se encerra um ciclo para começar outro, né? E ali eu senti que no 90 eu já tinha dado a minha parcela de contribuição, já tinha contribuído tudo que eu precisava contribuir, acho que já tinha feito a minha parte para, né, contribuir, e entendi que eu precisava me desafiar também, né, sair de uma zona de conforto e ver o que tinha mais pela frente para mim. E quando eu saí do 90, eu saí com o objetivo de dar uma refrescada na cabeça, voltar a estudar, de repente até seguir um outro rumo dentro do jornalismo. E isso foi em novembro de 2018. Quando foi em março de 2019, surgiu a oportunidade de ir para a Band. Eles pensaram em fazer algumas mudanças no programa da manhã, que eles tinham lá. Eu estava na praia descansando, e aí surgiu a possibilidade de vir conversar com eles. Eles perguntaram se eu tinha interesse, eu vim. E aí a gente acabou aceitando para assumir lá o programa da manhã na Band, né, com o suporte que eles dão. E aí a gente está lá, desde março de 2019. Que maravilha. Todo mundo, assim, bom, conhece o seu pai, que é uma ótima pessoa, muito bastante, e com certeza alguém que não conheça você, ou seu pai, não conhece você ou não seu pai, ouve, ele é filho do Roberto Ascioli. Como que é esse filho do Roberto Ascioli? É um privilégio, né? É um privilégio. Eu falo para todo mundo, eu me considero muito privilegiado, né? Eu digo sempre que tudo que eu fiz na minha vida sempre foi muito mais fácil, porque eu tive meu pai que abriu as portas para mim, em tudo, né? Inclusive no jornalismo. Então eu comecei no jornalismo com 16 anos, porque meu pai já estava num programa de grande audiência na TV na época, era o programa Cadeia, conduzido pelo Alborguete, que acompanha o programa policial aqui no Paraná há tempo, certamente vai lembrar. E como eu falei no início da nossa conversa, eu saía muito com os meus pais nos plantões, de fim de semana, ficava ali vendo ele fazer reportagem. E aí um dia eu fiz uma entrevista ali, fictícia, e sem saber, o cinegrafista que trabalhava com ele me gravou. E o editor na TV viu, e aí eles me incentivaram, vamos fazer uma reportagem sem compromisso e vamos mostrar para o chefe. Se ele gostar, né, não tem nada a perder. E claro que eu topei. E o meu pai foi meu maior incentivador, me ajudou na reportagem, me conduziu, né? Eu tinha 16 anos, eu sabia brincar de fazer jornalismo, mas não sabia fazer jornalismo de verdade. Então, meu pai foi quem me deu um grande empurrão, né? E abriu as portas para mim. Considero que eu também aproveitei isso, soube aproveitar a oportunidade que me foi dada, porque acho que muita gente às vezes tem oportunidade e não aproveita. Eu nunca fiquei também, como eu disse agora há pouco, nunca fiquei acomodado. Eu sempre trabalhei, sempre procurei ocupar espaço. Então, o que eu digo com ocupar espaço? Nós tínhamos lá uma outra equipe que tinha que fazer plantão no fim de semana e não fazia. Eu via que estava vago, ocupava o espaço, ia lá e fazia o plantão de fim de semana. Na segunda-feira tinha matéria para ir fora e a matéria era minha. Então, eu fui ganhando espaço, eu tive a oportunidade de mostrar que eu podia fazer e fui tentando aproveitar essa oportunidade, né? E aí fui me firmando até realmente me tornar um repórter efetivo do programa na época. Aí depois o programa Alborguete saiu do ar, em 2002, foi quando meu pai, o Roberto Ascioli, teve a oportunidade de dar sequência a um programa de jornalismo policial na rede CNT, que foi o programa 90, que se tornou uma das maiores referências de programas policiais da TV, uma grande escola, grandes profissionais que a gente tem aí em outras emissoras hoje, foram formados pelo programa 90, começaram a fazer jornalismo policial com o programa 90, e hoje estão aí em outras grandes emissoras, né? Então o programa 190 foi, sem dúvida nenhuma, uma grande referência, uma grande escola, para muitos, inclusive para mim, e foi, assim, um programa que marcou época, né? Eu vejo muita gente, essa semana mesmo eu parei numa padaria, o rapaz falou, você era do 90, né? Eu assistia todos os dias, eu era viciado no 90, manda abaixo do teu pai inclusive é candidato a deputado federal agora, falou, tamo junto, avisa o Ciolão lá que nós estamos juntos. Então isso é muito gostoso, né? Você saber que você fez parte de um projeto
que virou referência, né? Que estava todos os dias na casa das pessoas, assim, é um negócio muito legal. Pois é, Mas que também aumenta muito a responsabilidade da gente, né? uhum, tá fazendo alguma coisa e o pai assim atrás. Olha, Ah, sim, sim, sim. é, eu admiro isso, porque também meu pai me apoia sempre nas coisas que eu faço. Apesar que às vezes eu não escuto alguns conselhos dele para poder deslanchar minha carreira, mas pelo menos ele me apoia em algumas coisas. E eu Ah, gosto, sim. eu vejo que também tem algumas pessoas que o apoio do pai, da mãe, de alguém assim que goste, para poder seguir na carreira. Isso também ficou triste. Como eu disse, né? Eu me sinto um privilegiado, né? Eu sei que, infelizmente, muitas pessoas não tiveram o privilégio que eu tive de poder ingressar, de poder ter esse início, né? Porque eu acho que o mais difícil no jornalismo é você começar, é você mostrar, ter a possibilidade, a oportunidade de mostrar para alguém que você tem competência para fazer aquilo que esperam que você faça. Depois que você tem a oportunidade, você se manter, também é difícil, não é fácil. Requer trabalho, esforço, dedicação, né, não ter preguiça, não ficar em zona de conforto. Mas eu acho que o mais difícil é realmente começar e ter a primeira oportunidade. E essa primeira oportunidade eu fui muito privilegiado em tê-la da maneira que eu tive. Em primeira oportunidade, tem também. Eu nunca consegui um estágio no meu curso. Nunca, nunca, mas nunca. Desde que eu comecei, agora que eu estou terminando, não consegui nada. Como que você vê, assim, algumas faculdades já têm programas que podem ajudar o estudante a já ter uma vivência da profissão. Tem outras que, às vezes, assim, por exemplo, na pandemia, não teve a oportunidade de ter, assim, uma experiência de, por exemplo, estar numa televisão. Nos conte, como que você vê os novos estudantes não tendo esse privilégio de poder entrar numa TV, conhecer tudo, saber como funciona, só aprendendo a teoria e nada da prática. Não, na verdade eu acho que até tem, mas ainda é muito pouco, né? Por exemplo, Curitiba tem um meio muito restrito. Eu costumo dizer, nós estamos aqui hoje, por exemplo, se tratando de canais abertos. Band, Massa, CNT, que tem 80% da programação voltada para a igreja, com horários comprados. Aí você tem a RIC TV e a RPC TV, canais abertos. Nós temos 5. Aí nós temos mais alguns canais fechados, aqui em Curitiba também, mas são poucos. Por exemplo, em Vista de São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, você tem só os canais Globosat, lá você tem produtoras que prestam serviço, você tem N canais que, claro, precisam de estagiários. Então aqui eu acho que se formam muito mais jornalistas todos os anos do que se tem realmente de vaga e se tratando de TV e rádio. Claro que nós temos o jornalismo, né, com a imprensa escrita, hoje em portais de notícia, os blogs, enfim. Nem falo mais em jornal impresso porque acho que se tiver um ou dois, muito pouco, né? E se emprega muito pouco, porque os textos são de portais de notícias que eles simplesmente imprimem para os jornais ali para poder comercializá-los nas bancas. Então eu acho que em Curitiba o nosso meio é muito restrito, isso é uma pena. Né? Então por isso as emissoras elas ofertam vagas de estágio, todas elas aqui. O que realmente acontece é que elas não têm como ofertar mais vaga de estágio que para jornalistas efetivos, já formados e prontos para o trabalho, né? Talvez aí cada emissora pegue o quê? Dependendo da emissora, 5 estagiários, 6, 10 estagiários, dependendo a emissora que tenha mais funcionários em seu quadro de colaboradores. Mas é que acho que a gente forma muitos, né? Nós temos aí quantas faculdades hoje formando jornalismo, pelo menos? Temos a PUC, temos a Federal, temos a UTP, temos a Positivo, e sem encontrar outro. A Uninter, que também é uma faculdade que forma grandes profissionais. Então, olha quantas faculdades nós estamos formando, quantos jornalistas todos os anos. Infelizmente, o nosso meio, como eu disse, é restrito, é uma pena por isso, né? Sim, exatamente. E como que foi você entrar para a política e ser vereador? Então, o meu pai, ele teve uma indicação para um convite para ser candidato a vereador lá em 2000. Aí depois ele não se elegeu, daí ele fez outro convite em 2004, porque os partidos convidam, né? Principalmente a gente quando é comunicador, quando você está no rádio ou na TV, os partidos entendem que você pode ter a condição de brigar por uma cadeira ou até mesmo de ajudar a puxar outros candidatos.
E aí o meu pai foi aceitando os convites que teve, em 2008 se elegeu o vereador mais votado do sul do Brasil, e nisso eu também me filiei ao Partido Verde, mas sempre pensando em ser candidato. Me filiei porque me simpatizava com algumas causas do partido, já não faço mais parte do partido, mas enfim, na época as questões ambientais meio que me atraíam, tal, achava legal, me filiei ao PV. Aí o meu pai se elegeu vereador em 2008, deputado estadual em 2010, e na eleição seguinte, na eleição municipal seguinte, em 2012, aí o pessoal falou, Cristiano, pô, teu pai elegeu vereador, agora já saiu da Câmara, foi para deputado, a gente precisa reocupar essa cadeira na Câmara. Você acha que é um nome que dá para tentar recuperar isso, né? Essa cadeira que o partido teoricamente perdeu ali, claro, o suplente assume, mas, enfim, para manter isso. Aí eu conversei com meu pai, conversei com a minha família, com a minha esposa, e o pessoal apoiou, falou, ó, se você vai, a gente tá junto. Aí eu coloquei meu nome à disposição e acabei elegendo vereador também, com o apoio do meu pai, né, que deu um grande apoio lá na campanha, e o lastro político que ele tinha certamente respingou muito em mim. Como eu disse também, não fiquei só nisso, né, também trabalhei durante o período eleitoral, eu fui para a rua, pedi o voto durante 3 meses na época de campanha, de cedo à noite, eu dei a cara a tapa, fui para a rua, me apresentei como candidato. Eu também trabalhava numa rádio, a Rádio Difusora, que tinha uma audiência maravilhosa, e já estava num canhão, que era o programa 90. Somado à Rádio Difusora, que era outro canhão do rádio, junto com a Caiobá, um jornal que eu apresentava de manhã, eu acho que isso me ajudou bastante a alcançar bastante eleitores, né, pessoas que confiaram no meu trabalho, e acho também que eu pude corresponder à altura, todas aquelas pessoas que confiaram em mim, da mesma maneira que eu entrei na Câmara Municipal, eu consegui sair pela porta da frente de cabeça erguida, né? E sabendo também, acho que é a hora de parar, de oxigenar, de dar oportunidade de renovação, de voltar a ver o problema de fora para dentro, para me requalificar, para me renovar, enfim, para poder, quem sabe, um dia de novo servir, né, as pessoas que acreditam no meu trabalho de alguma maneira. Sim, exatamente. Tem diversos programas, assim, bom, pelo menos 2 aqui que são bem importantes, que é o Parlamento Universitário na Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal Universitária, a Câmara Municipal. Como que você vê os jovens participando da política? Essencial, né? A política é tudo hoje. Pessoal, a política não gosta, a política está presente em tudo na vida da gente, absolutamente tudo. E é num período eleitoral, como de agora, por exemplo, que a gente vê que essas situações se afloram ainda mais, né? Não só com a polarização que a gente tem, é uma pena que a gente vê em alguns casos famílias brigando, né? Porque um quer que o lado A ganhe, o outro quer que o lado B ganhe, e há esse conflito de ideias que às vezes acaba sendo tão acirrado que coloca em jogo aí o relacionamento de famílias, né? Isso é muito triste. Mas acho que a política é tudo. Ela começa muitas vezes na escola, né? Com o Grêmio Estudantil, com o representante de turma. Você não deixa de ser uma eleição. Você está lá, às vezes quer ser o representante, você tem que buscar os seus votos. Você tem que formar o seu grupo, né? Ter as pessoas que confiam em você, próximas a você, para você ser eleito, um representante de turma. Você mora num conjunto, você tem síndico. O síndico passa por uma eleição. Isso é política. Então, a política ela realmente está presente em tudo na vida da gente. A gente precisa. Eu acho que é muito importante as pessoas estarem cada vez mais ligadas, cada vez mais envolvidas, cada vez mais vigilantes, né, fiscalizando o trabalho daquele que se escolhe para ser o seu representante. Eu acho que isso é muito legal. E acho que a participação dos jovens, seja na faculdade, seja na escola, como eu falei há pouco, desde lá do primário, do fundamental, sendo um representante de turma, acho que isso é muito legal, muito importante. E ajuda também a pessoa conquistar, às vezes, o espírito de liderança, né? Que é muito importante. Pois é. E eu fui representante de turma no primário, no ensino médio, direto assim, quase fui presidente do Grêmio. Mas quase, faltou pouco. Eu falei, você tem vocação, hein? Já vi que você tem vocação. Pois é, né? Ai. Mas eu prefiro ser jornalista. Muito bom também, ótimo. Pois é. E qual conselho você deixa para quem quer começar jornalismo ou quer entrar para a política? E também para quem está se formando em jornalismo e o que vai enfrentar daqui para frente? Olha, acho que a profissão é desafiadora, né? E os desafios eles se renovam também, acho que como em vários outros segmentos, o jornalismo é diferente, acho que se renovam a cada dia, a cada mês, a cada ano. Acho que o que eu posso dizer é o seguinte, se é isso que você quer, se é isso que você gosta de fazer,
Né? Primeiro, no caso do jornalismo, estude. Infelizmente, a gente vê muitos jornalistas hoje escrevendo errado, falando errado. Eu acho que isso é terrível. Acho que assim como um médico não pode medicar errado, o jornalista não pode comunicar errado. Tem que ter esse cuidado. Então, a gente lê aí, às vezes, alguns textos aí com os erros absurdos, né? Acho que isso é importante, mas eu acho que a dedicação acima de tudo. Eu amo jornalismo. Eu sou suspeito de falar, eu amo o que eu faço, mas esteja preparado, porque o jornalista muitas vezes ele tem hora para chegar, mas não tem para sair. Dependendo de uma cobertura na rua, você chega e você tem que ir até o final, não dá para ficar esperando o colega vir render você para você ir embora, não. Outra coisa, o jornalista trabalha assim, sábado, domingo, feriado, então plantão de fim de ano, de Réveillon, muitas vezes a gente está testando, você está trabalhando. Se é um jornalista da área esportiva, por exemplo, não tem sábado, não tem domingo. Futebol acontece sábado, acontece domingo e outras modalidades também. Então, assim, está preparado, né, para uma profissão desafiadora realmente que vai te testar em todos os sentidos. Principalmente, às vezes, tem que abdicar de momentos importantes com a própria família para exercer a sua função. Sim, sim. E você, o que da sua vida daqui para frente? Depois de tudo que você já passou, depois da comoção que teve por conta de você quase ter ido também, porque, poxa, uma pessoa importante tem que subir. Não. Porque pai de família tem que. E não era só hora, hein? Não era. Era hora de você continuar e lenha. Amém. Bom, mas assim, não que eu seja importante, acho que todos têm a sua importância, né? Principalmente para a sua família, né? Principalmente para a família da gente. Mas assim, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu passei, por tudo por ter conseguido chegar até aqui. Eu me considero mais uma vez um privilegiado, um abençoado. Eu não falo isso para comover ninguém, eu jamais esperava passar pelo que eu passei. Eu acho que eu tinha uma saúde considerada boa, eu não tinha comorbidade nenhuma, eu não tinha doença respiratória, eu não tinha diabetes, eu não tinha obesidade. E diferente de muita gente, quando peguei a doença, quando testei positivo, em 3, 4 dias, a minha saturação despencou e eu precisei de oxigênio para continuar respirando. A agonia era tanto, você puxar o ar e ele não vinha. Então, foram 62 dias de hospital, 40 de UTI. Desses 40 dias na UTI, 30 dias apagado, entubado. Eu orei muito para que pudesse ter essa segunda chance de continuar vivendo, de poder ver meus filhos crescerem. E eu fiz a minha oração quando eu soube que ia ser entubado. Eu lembro até hoje quando o médico me falou que ia me entubar. E eu, de uma forma muito tranquila, eu fiz a minha oração. Eu sou um cara que eu creio muito em Deus, muito. E eu acho que todos nós, independentemente de religião, eu acho que é difícil alguém que não acredite que haja um ser maior que possa nos proteger, nos guiar, nos direcionar. E eu não quero entrar no mérito, por exemplo, assim, mas se Deus existe, por que você se salvou e outros morreram? Então Deus não existe para os outros, existe para você? Não é nada disso. Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua história, cada um tem a sua situação. A minha, eu considero que foi por Deus que eu não morri. Né? É um direito que eu tenho de acreditar que foi um milagre, foi por Deus. Porque os médicos chegaram a falar para a minha família que não havia mais o que fazer por parte da medicina. Num determinado momento, depois que eu já estava lá 20 dias entubado, e naquele período em que as UTIs estavam lotadas, em que a pandemia estava no ápice, né, um caos no sistema de saúde, tanto no público quanto no privado. Geralmente quem era entubado, a esperança da família já diminuiu um monte, né? Entubou, dificilmente vai sobreviver. Quando passava de uma semana entubado, a família só ficava esperando o telefonema do hospital, infelizmente, para vir aquele comunicado que ninguém quer, mas que infelizmente já passam a esperar. Então, imagine eu, quando em 10 dias de intubação e nada de melhorar, 15 dias de intubação e nada de melhorar, 20 dias de intubação e nada de apresentar melhora. Algumas pessoas eu soube que fora já começaram a me dar como morto. Teve até um site aí que mostrou que eu já estava com morte cerebral. Mas Deus é tão bom, né? Deus é tão grande que me pensou lá e me devolveu a vida e eu sou muito grato por isso. Então, você perguntou o que eu mais quero agora. Quero poder viver com a minha família, quero poder aproveitar cada momento. Eu acho que saber perdoar as pessoas, isso é muito importante, né? Não guardar mágoa no coração de ninguém.
Eu acho que todo mundo tem a sua história, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem cada um tem a sua vida. A gente não pode esperar só ser agradado por todo mundo o tempo todo. A gente precisa entender os erros que a gente comete, refletir sobre eles, para não cometê-los novamente. Então eu quero isso, eu quero ser feliz, quero poder, se eu errei, quero evitar cometer novos erros. Isso em todos os sentidos, tá? Da vida, desde a relação com as pessoas, trabalho, família, no dia a dia, tudo, né? Eu acho que quando a gente passa por um susto desse, você vê que a vida é um sopro, realmente, que você poderia não estar mais aqui, você dá valor você passa a dar valor até para a coisa mais simples que você não se dá conta às vezes, que é o ar que você respira. Nós estamos aqui conversando e respirando. Imagine de uma hora para outra você tentar puxar esse ar e ele não vem. É desesperador. Mas também é muito, como é que eu posso dizer? Ensina muito pra gente, né? Ensina muito. Então eu acho que eu aprendi bastante com isso e agora só quero aproveitar, né? Ainda me recupero de algumas sequelas que ficaram, mas como eu falei, eu não posso reclamar e não reclamo de nada, só agradeço. Sim. Que eu fiz essa pergunta e disse assim, por importância, porque, bom, pelo menos é o caso que ficou mais conhecido. Não estou desmerecendo ninguém, né? Todo mundo é importante. Eu perguntei porque foi o caso que ficou mais conhecido, foi o mais falado, todo mundo ensina. E por isso que eu perguntei. Não, tranquilo, por favor, não, e nem quis te corrigir, não foi essa a minha intenção. Só digo assim, que assim, eu não me vejo desse jeito, entendeu? E eu depois até comecei no hospital que me falavam da repercussão que teve, até depois, né, quando eu me recuperei mais, que eu fui dar uma olhada nas minhas redes sociais, como tinha sido enquanto eu estava lá apagado, que a equipe que trabalhava comigo fazia ali alguns posts atualizando a minha situação, que eu pude perceber ali o carinho de muita gente, que, confesso, até foi foi importante para minha recuperação, me ajudou, me fortaleceu bastante, sabe? Eu juro que eu não esperava mesmo, nunca imaginava que fosse acontecer o que aconteceu. Assim, não vou dizer que não esperava pegar a doença, todo mundo estava pegando, mas uma hora pode ser que eu pegue também. Mas eu não imaginei que se eu pegasse, fosse passar o que passei, e que passando o que passei, fosse ter assim, o carinho das pessoas como tive, a mobilização que teve, né? Até hoje eu encontro pessoas na rua, ou entra pessoa aqui na minha rede social e fala, olha, eu orei por você, poxa, a minha mãe rezou muito por você pela sua recuperação. E eu não tenho dúvida que, como eu disse há pouco, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu não tenho dúvida que foi isso que fez a diferença para que eu pudesse me recuperar. Eu me lembro que teve uma senhora que entrou na minha rede social aqui esses dias, eu não lembro o nome dela, talvez até eu esteja acompanhando, mas eu lembro que ela falou, Cristiano, eu passava todo dia na frente do hospital onde estava internado, Vita, de ônibus. E quando eu passava para ir trabalhar ou para voltar para casa, eu estendia a mão para o hospital e fazia minha oração quietinha ali dentro do ônibus. Eu elevava meu pensamento a Deus e pedia pela sua recuperação. Sabe? Então, poxa, isso não tem dinheiro que pague, né? Isso é muito gratificante. E como é que eu posso retribuir isso? Incluindo essas pessoas nas minhas orações também, né? Desejando o melhor para elas. E se eventualmente um dia eu puder ser útil de alguma forma, claro, me colocar à disposição. Sim. E como que você vê, assim, tanto na época como quando você foi candidato a vereador e agora você sai na rua, a pessoa olha assim, Cristiano, puxa vida, você é a minha inspiração. Você acredita que você é a inspiração de alguém? Então, acredito, porque, assim, por favor, sem arrogância, sem prepotência, mas eu sempre procurei fazer tudo com muito comprometimento. Tudo que eu me propus a fazer, eu sempre procurei fazer com dedicação. Então, eu acho que isso, ao natural, acaba gerando, talvez, essa inspiração às pessoas, sem que você procure isso. Só pelo fato de você se dedicar, de você levar a sério aquilo que você se propõe a fazer. Eu confesso que eu me surpreendo, às vezes, porque, como eu disse há pouco, eu não me vejo assim desse tamanho, ao ponto de estar inspirando alguém. Eu não me vejo como um artista, como uma celebridade. Eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra, como você que está aqui, quem está acompanhando a nossa live nesse momento, como tantas outras. Né? Eu acho que ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Não é porque talvez eu esteja no rádio, na TV, porque eu trabalhei, como eu disse, no programa 90, que foi uma grande referência, ainda é. Né? Hoje está no canal fechado, na Central TV, 525 da NET, mas pelo nome, pela história que tem, um programa que vai merecer o respeito a vida toda. Mas não é por isso que, sabe, eu acho que talvez eu seja melhor, ou mais importante, ou maior que alguém. Quando vem isso é legal, bacana, né? Nos motiva, faz aumentar a responsabilidade, como eu disse.
mas confesso que ainda muitas vezes me pega de surpresa também, sabe? Eu não espero, não. É que é bem interessante. A pessoa chega, poxa vida, você me inspira. E o objetivo desse quadro é poder mostrar que as pessoas, tanto jornalista, médico, advogado, jovem, adulto, idoso, podem inspirar outras pessoas. E isso é legal, porque a ideia desse quadro, na realidade, era para ser em 2020, no ápice da pandemia, que todo mundo estava desistindo das coisas, não viu o futuro. Eu pensei, não consigo fazer isso agora. É agora, trazendo para 2022, eu percebi que é muito importante, porque todo mundo está saindo de uma situação difícil, já daí que poxa vida, tem o Cristiano Santos que apresenta o programa na Band, eu gosto bastante dele. Como que ele chegou até aqui? Daí, esse é o objetivo, inspirar para as pessoas não desistirem dos seus sonhos. Claro, verdade. Porém, tem que se esforçar para conseguir chegar até lá. Sim, né? Tudo requer esforço, né? Eu acho que não tem vitória sem sacrifício, né? Nada vem fácil na vida da gente. Eu falei há pouco, eu fui privilegiado. Eu tive oportunidades que muitos não tiveram. Muitos jornalistas bons aí, com talento, não tiveram. Eu tive a sorte de ter, né? Eu tive o privilégio do meu pai já está no meio. Como eu disse, né? Meu pai sempre abriu as portas de tudo que eu fiz, ele sempre, né, abriu o caminho para mim. Então, isso torna mais fácil a vida da gente, não tenha dúvida. Eu sou privilegiado, agradeço a Deus por isso, mas por outro lado também eu acho que eu nunca fiquei acomodado. Eu nunca esperei as coisas caírem do céu, eu nunca me furtei de fazer um plantão fim de semana, porque eu era filho da Cioli, porque eu comecei com meu pai, eu fiz plantão de madrugada, eu fiz plantão sábado, eu fiz plantão domingo, eu passei muitos natais que as pessoas viajavam, eu estava aqui trabalhando de plantão, Réveillon a mesma coisa, muita gente viajava, eu estava aqui de plantão, aniversário dos meus filhos, às vezes eu estava de plantão, então, e depois no jornalismo esportivo, tinha que viajar, às vezes data importante para a família, às vezes domingo, o almoço pronto na mesa, a maionese saindo, a carninha saindo, eu tinha que sair porque eu tinha que abrir jornada esportiva na rádio que eu trabalhava. Então, assim, eu nunca me acomodei. Eu acho que eu fiz de tudo também para aproveitar o empurrão que eu tive, a oportunidade que eu tive, e até pela preocupação que eu sempre tive também de não decepcionar meu pai, né? Meu pai apostou em mim, meu pai acreditou em mim, meu pai deu a cara a tapa por mim, falou, não, o moleque quer trabalhar, ele vai trabalhar sério, ele não está aí para aventurar, ele não está aí para brincar de fazer o negócio. Então, eu não podia chegar para brincar, eu tinha que chegar para fazer o que eu estava me propondo a fazer mesmo. Ao mesmo tempo que eu via que eu estava tendo uma baita chance, eu entendia que eu tinha também sobre os ombros uma baita responsabilidade, porque se eu fizesse algo de errado, eu ia estar decepcionando quem estava me indicando, quem estava dando a cara a tapa por mim. E isso não é certo, não é justo. Então eu sempre trabalhei para que isso não ocorresse também. Verdade, verdade. Porque não é legal você decepcionar a pessoa que apostou todas as suas fichas em você. Exatamente, bem isso. Eu tô tentando fazer a minha parte. Confesso que não é fácil, mas eu tô tentando. Não, vai conseguir. Bom, eu queria agradecer por você ter topado participar do Pessoas que Inspiram. Foi muito legal poder conversar com você, de verdade mesmo. Que bom, obrigado. A sua história. Não só ter aquela ideia, puxa, é filho da Cioli, não dá para atingir, não dá para chegar e conversar com ele. Você é muito gente boa. Puxa vida. Imagina, obrigado. Obrigado. Imagina, eu acho que, como eu disse, a gente não é melhor que ninguém, nós somos iguais a todos. E parabéns pela sua atitude, parabéns pela sua iniciativa. Desejo muito sucesso para você na sua carreira jornalística, que você possa se formar, possa ingressar no jornalismo, na área que você deseja, não sei se é rádio, se é TV, se é escrita, mas que você tenha sucesso naquilo que você busca e que você possa, em pouco tempo aí, logo em breve aí, estar entre a gente aí para informar também, né, para exercer essa sagrada profissão de informar. Se você me permite, eu não sei se tem algum profissional da saúde acompanhando a gente, mas
por tudo que eu passei, e por tudo que eu passei, por aquilo que tantas outras pessoas passaram, eu acho que hoje não tem ninguém que não tenha tido, ou alguém que infelizmente perdeu um parente para a Covid, ou alguém que não conheça alguém, né, enfim, que passou por isso. Então, eu acho que a gente vai ter que agradecer eternamente aos profissionais da saúde, beijar os pés dessas pessoas que foram guerreiros demais, que não se acovardaram em nenhum momento. No momento em que a orientação era para que todos se isolassem, para que evitassem contato físico com todos, eles estavam lá, sem se esconder, sem se acovardar, colocando a própria vida em risco, a vida da família em risco, porque eles também têm filhos, também têm pais, irmãos, esposas, maridos, e esses profissionais da saúde estiveram com muita valentia lutando para salvar vidas. Não fosse a ação heróica dessas pessoas, o número de mortes poderia ter sido muito maior do que esse que a gente já tem aí, é extremamente expressivo, mas poderia ser muito maior. Então, eu vou agradecer sempre que eu puder, sempre que eu tiver oportunidade, a todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, todos que cuidaram não só de mim, mas cuidaram de tantas outras vítimas da Covid com muito carinho. Exatamente. Os profissionais da saúde valem ouro, de verdade. Eu falo que eu peguei Covid, mas não tive nenhum sintoma. E eu entendo que foi bem importante. Meu pai pegou Covid, com todos os sintomas, porém não precisou ser internado. E foi fazer uma simples cirurgia para colocar uma prótese. Ela pegou Covid, de tabela passou para mim e para meu pai. Daí demorou. Daí ficou no meu aniversário, voltou para o hospital e lá não voltou mais para casa. Terrível, Deus me livre. Bom, mas enfim, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o teu convite, tá? Te desejo sucesso, que você alcance os seus objetivos e continue com essas suas lives, né, com esse bate-papo legal. Eu acho que a ideia é inspirar pessoas, eu acho que isso é muito legal, né? Você poder servir de referência, poder... Acho que é tão triste, né? Desculpa o termo, tão broxante quando você está empolgado no negócio e você vai ouvir alguém que, não, isso aí não é legal, isso não sei o quê. Ao contrário, o jornalismo é legal, o jornalismo é ótimo, é maravilhoso, é inspirador, é uma responsabilidade imensa, né, de informar as pessoas, de alertar, de poder estar ao lado das pessoas, né, ainda que, às vezes, por meio do rádio, da TV, Sim. A gente parece que fica tão próximo das pessoas, né, isso é muito legal. Sim. E também não é só jornalista que inspira. Profissionais da saúde inspiram. Quem é advogado também inspira. Qualquer pessoa que tem missão e se sinta realizada ou acha que, poxa vida, o que eu faço? Eu inspiro alguém? Me manda uma mensagem, vamos continuar com as lives. E também reforçando que o Pessoas que Inspiram sai às quartas, às 11 da manhã no YouTube e é live às segundas, às 21 horas ou quando o convidado pode. E o Rock Independente é terça e sexta às 19h30 no canal do YouTube, que o link está na bio do perfil. Bom, muito legal. Muito obrigada, Cristiano. Muito obrigada mesmo por ter topado. Puxa, eu que agradeço. Tudo de bom para você. você também. Muito obrigada a todos que participaram, quem ficou, quem saiu, fortaleceu de alguma forma. Agradeço mesmo. Boa noite e até o próximo Pessoas que Inspiram. Tchau, tchau. Tchau.